Oi, oi, gente! Quem tava com saudades dos nossos vídeos sobre as rainhas fashion, hein? Pois é, esse quadro tá voltando hoje aqui no Crônicas da Moda e eu vou te contar a história de uma imperatriz que já foi muito pedida por vocês aqui no canal. Essa mulher, além de super chique, foi uma verdadeira patrona da moda, levando vários estilistas e artesãos que estavam ali no começo da carreira ao sucesso absoluto. Um deles, inclusive, foi um cara chamado Louis Vuitton, um promissor artesão que fazia baús, malas de viagem e que deixou a imperatriz encantada com seu trabalho. Então se prepara, porque na crônica de hoje eu vou te contar a história sobre as modas da imperatriz Eugênia de Montijo, a última imperatriz da França. Você deve estar aí se perguntando quem é essa mulher, né? Eugênia de Montijo era uma nobre espanhola, filha do conde de Montijo, que nasceu lá em Granada em 1826. Ela era muito bonita, super elegante, tinha muito bom gosto, assim, um gosto super refinado e, claro, um amante da moda. Apesar dela ser espanhola, ela passou boa parte da vida em Paris. Ela foi educada lá e frequentava os eventos sociais parisienses. E foi aí que ela conheceu o imperador Napoleão III, que é sobrinho lá do Napoleão Bonaparte, e eles se casaram em 1853, fazendo Eugênia se tornar a imperatriz consorte da França. Olha, gente, Eugênia era assim uma big influenciadora de moda da época, sabe? Ela só não era digital, mas o resto todo o pack da influência ela tinha, sabe? Ela lançava moda, ditava tendências, né? Tinha roupas e acessórios com seu nome, né? Enfim, tudo isso aí ela fez. Ela foi responsável por popularizar na França, inclusive, muitos artigos típicos da indumentária espanhola, como a mantilha de renda, né, que é aquele véu que normalmente as mulheres espanholas usam na cabeça, né? Todas as noivas espanholas usam, uma coisa bem típica de lá. E ela também usava na corte e na cabeça, né? Como as espanholas usam. E as francesas também adotaram a mantilha, mas usando sob os ombros, né? Como se fosse um chale. Outra moda espanhola que ela levou para a França foram as saias cheias de babados, né? Quem nunca viu, né? Uma dançarina de flamenco linda e maravilhosa com a saia cheia de babados. Pois é, Eugênia também fez isso se tornar uma febre na França ali de meados do século XIX. Inclusive, conta-se, né, que certa vez ela foi para um baile usando uma saia que tinha mais de 100 babados. E ainda tem mais uma tendência que ela lançou, que essa aí bombou muito assim nessa época de 1850, 1860, que foram os decotes abertos, né, que mostravam aqui bem os ombros, né, quase como eles chamariam decote ombré hoje, né, que deixava todo o colo e os ombros à mostra. Isso bombou muito, gente, no meados do século XIX, principalmente para os vestidos de noite. Outra coisa que a Eugênia amava e que é muito típica dessa época são as crinolinas, que foi uma verdadeira febre em meados do século XIX. Inclusive, isso se deve muito ao fato da imperatriz ser tão fã delas, né? A crinolina, gente, foi assim a grande invenção da indústria da moda dessa época, né? Ela era uma saia, né, com aros de aço, e ela permitia que a saia do vestido ficasse dessa forma, bem rodada, bem ampla, bem princesa da Disney, né? Ok, a gente pode imaginar que usar uma crinolina não devia ser o auge do conforto, né? Mas o fato foi que ela trouxe muitas melhorias, né? Melhorou, né, o vestuário feminino, porque antes as mulheres precisavam usar muitas e muitas camadas de anáguas para deixar a saia dessa forma, né? E agora com a crinolina, só com a crinolina já bastava, né? Botava ali 1 ou 2 camadas de anágua por cima e já tava bom, né? Fora que eu imagino que devia ser também mais fresquinho, né? Porque a crinolina, você fica com as perninhas soltas embaixo, né? Não fica o tecido grudado na sua perna. Olha, gente, a Eugênia era tão fashion, mas tão blogueirinha, que ela tinha até roupas e acessórios de moda que levavam o nome dela. Sabe hoje em dia quando a influenciadora de moda faz assim uma collab com alguma marca e lança sandália fulaninha de tal, bolsa não sei quem, né, com o nome da influenciadora? Pois é, Eugênia também teve isso e ela nem precisou fazer collab com marca nenhuma. E uma dessas peças foi o paletó Eugênia, que era um casaco largo, né, com recorte quadrado. A manga também era bem grande e ele tinha um único botão aqui na gola. Tinha também um chapéu que ela amava, que era feito de feltro, e ele tinha plumas assim em cima. E ela gostava de usar ou bem certinho no centro da cabeça, né, ou inclinado um pouquinho para a lateral. E esse chapéu ganhou o nome de Chapéu Eugênia e ficou tão famoso que ele teve várias releituras na história da moda, né? Inclusive, se você pesquisar aí no Google Chapéu Eugênia, você vai ver que ele tem uma página no Wikipedia só falando dele. Nos anos 30, a atriz Greta Garbo usou uma releitura dele no filme Romance
E mais tarde, ali nos anos 80 e 90, a gente também viu Lady Di usando aí um chapéu à la Chapéu Eugênia. Bom, mas além de ser essa grande lançadora de tendências, a Imperatriz Eugênia também foi uma incentivadora árdua, né? Uma patrona mesmo de vários nomes da moda, né? Que estavam surgindo ali no século XIX. E um desses nomes foi Charles Worth, o pai da alta costura. Se você já assistiu meu vídeo da quinzena passada sobre a história da alta costura, sabe que a Imperatriz Eugênia foi uma das principais clientes de Charles Worth e que foi graças a ela que ele se tornou uma grande potência da moda do século XIX. E o mais engraçado de tudo é que foi a esposa dele, a Marie Worth, que conseguiu fazer essa ponte entre os dois. Ela, um belo dia, foi assim na cara de pau bater lá na porta do Palácio das Tulherias em Paris, procurando a esposa do embaixador austríaco, que era Pauline Metternich. Deus sabe se isso tá certo. Bom, a Pauline também era uma mulher que gostava muito de moda e era muito próxima da Imperatriz Eugênia. E a Marie Worth sabia que ela, para chegar na Imperatriz, tinha que ter ali um QI, né? Então ela foi, encontrou com a Pauline, mostrou alguns desenhos ali do marido, né? A Pauline achou tudo muito lindo, chegou a encomendar 2 vestidos. Quando a Eugênia viu ela com o vestido, ela comentou: "Miga, que lindo seu vestido, eu amei, quero saber onde você comprou." E aí a Pauline contou toda a história e na hora a Eugênia pediu que ela marcasse o encontro dela com esse tal de Charles Worth que ela queria conhecer. E aí pronto, né? Ele se tornou praticamente o estilista oficial da corte, né? Porque ele fazia todos os vestidos da imperatriz, das suas damas de companhia, das outras nobres e também começou a ser muito requisitado para fazer os vestidos de outras imperatrizes e rainhas aí ao redor da Europa. E um ponto forte de Charles Worth, que era muito importante para a imperatriz, é que ele era muito bom de improvisar. Então, às vezes, ela precisava fazer um ajuste às pressas no vestido para um evento oficial, ou muitas vezes ela tinha que fazer o mesmo vestido parecer 2 vestidos diferentes, e ele conseguia resolver ali aplicando coisas, tirando uma coisa, botando outra. Ele fazia isso muito rápido e com maestria. Mas Eugênia também sabia dar seus pulos quando não tinha ninguém por perto para ajudar. Em 1855, ela e o imperador Napoleão III fizeram uma viagem à Inglaterra. Só que teve um problema, porque quando eles chegaram lá, o baú com todas as roupas de Eugênia atrasou e o cabeleireiro dela também não chegou a tempo. E aí, neste dia que eles chegaram, à noite eles tinham um jantar no castelo de Windsor, que era oferecido pela rainha Vitória e pelo príncipe Albert para recepcionar os dois, e Eugênia estava simplesmente com a roupa do corpo, né? O Napoleão III até disse a ela: "Olha, eu acho melhor você não ir, viu? Já que você não está vestida adequadamente, não vai ficar bem e tal." Ela disse: Não, eu dou meu jeito." Ela foi lá, pegou uma saia emprestada de uma de suas damas de companhia, era uma saia cinza, cheia de laços rosa, tinha um vaso cheio de crisântemos, né, no quarto dela. Ela cortou o caule da flor e saiu aplicando por todo o vestido e também pelo cabelo. E diga-se de passagem, isso estava muito na moda em meados do século XIX, no romantismo. Flor estava assim bombando. Então, quando ela chegou no jantar, ela estava assim arrasadora, né? A Rainha Vitória fez vários elogios a ela, estava lindíssima. E no outro dia, a própria Rainha Vitória estava lá com seus crisântemos colados no vestido. Tem uma ironia aí que eu acho muito engraçada. A Imperatriz Eugênia foi a última imperatriz da França, né? E, ironia do destino ou não, ela era muito fã de carteirinha, uma admiradora de Maria Antonieta, que foi a última rainha da França, né? E as duas ali, ó, super ligadas na moda. E ela era tão fã de Maria Antonieta, inclusive isso era uma admiração tanto quanto perigosa na época, né? Porque já tinham se passado aí uns 60 anos da Revolução, mais ou menos, mas a imagem de Maria Antonieta não estava lá muito boa com os franceses ainda, né? Mas, bom, a Eugênia gostava tanto dela, né, que certa vez ela pediu para o Charles Worth, ela encomendou uma série de vestidos para ela e para suas damas de companhia que imitassem a moda do século XVIII, né, como eram os vestidos que Maria Antonieta usava. Inclusive, ela tem um quadro pintado, né, com um vestido desse, né, bem rococó, todo na moda do século XVIII. E assim, gente, é incrível, porque se a gente não sabe da história, a gente pode facilmente olhar para esse quadro e achar que ele é um quadro do final do século XVIII, né? Porque ela tá com todos os códigos do rococó aqui, né? Os laços, os babados, os drapeados, né? Até o cabelo, o penteado, né? Lembra o puff lá, o puff na versão reduzida, né? De Maria Antonieta.
mas na verdade é um quadro do século XIX. Bom, aí nessa mesma época, lá pelos idos de 1850, um jovem artesão acabava de abrir sua primeira loja de bagagens em Paris. Esse cara se chamava Louis Vuitton. Quando ele abre sua loja em 1854, ele já era conhecido por ser um dos melhores artesãos do couro lá de Paris, né? E o seu grande diferencial, né, das suas bagagens, além do design, era também a praticidade e a segurança. Seus baús de viagem eram mais leves e tinham um sistema de fechadura mais eficaz do que os que se tinha no mercado da época. Tanto é que era muito comum que as malas assim se abrissem com o sacolejar de carruagens, com o balanço dos navios, né? E a pessoa perdia tudo. E com o Louis Vuitton não tinha esse problema, né? Além disso, ele entrou para a história nessa época por ser o primeiro fabricante de malas a fabricar os baús, né, retangulares, né? Na época, todos os baús tinham praticamente a tampa, né, a parte de cima, assim, meio oval. O que não faz sentido nenhum, né, gente? Porque o quadrado, né, o retangular, você consegue empilhar uma bagagem em cima da outra. E é óbvio que todos esses atributos encantaram muito a Imperatriz Eugênia, né? Imagine, a mulher rodava a Europa inteira, com vestidos caríssimos, crinolinas enormes, joias, sapatos, bolsas, coisas de cabelo. Tudo que ela precisava era de uma bagagem prática e segura para levar tudo isso, né? E quando Louis Vuitton começou a fornecer os baús de viagem para a Imperatriz, ele rapidinho conseguiu conexão com outros nobres da corte, né? E aí ele passou a ter encomendas mais robustas e isso fez o negócio crescer muito. Inclusive, eu não posso deixar de falar aqui o desfile mais recente da marca Louis Vuitton, que foi o de Primavera-Verão 2022, que foi apresentado em setembro desse ano em Paris, fez uma referência muito bonita a essa relação entre o criador e a Imperatriz Eugênia. Na época, lá no século XIX, a Imperatriz Eugênia morava no Palácio das Tulherias, que hoje integra, né, o Museu do Louvre, né, parte. Inclusive, é por isso que a Louis Vuitton é uma das principais patrocinadoras do museu e também porque toda semana de moda o desfile da Louis Vuitton é sempre no Louvre. Só que desse desfile de Primavera-Verão 2022, especificamente, ele aconteceu num corredor, né, cheio de lustres de cristal, que era o local onde o Louis Vuitton original ia levar as encomendas, né, para a Imperatriz. Então tem todo um significado aí bonito e especial para a marca. Bom, hoje em dia não é difícil ver uma influenciadora de moda que tenha um produto de beleza associado a ela, né? Na verdade é até estranho se não tiver. Elas lançam produto para cabelo, maquiagem, cosmético, tudo isso. E com a Eugênia, lá uns 170 anos atrás, não foi diferente não. Em 1853, a marca Guerlain desenvolveu um perfume exclusivo para a Imperatriz e que está à venda até hoje, sim. A fragrância é feita à base de lavanda, bergamota, laranja e verbena. E o frasco, gente, é a coisa mais linda do mundo. Ele é todo cheio de abelhinhas assim, porque eram as abelhas que estavam no manto imperial, né, lá do Napoleão, era o símbolo do império, né, dos Bonaparte, e elas representavam a ordem. Inclusive, a Imperatriz, durante um tempo, teve o direito ao uso exclusivo do perfume, e só depois, com a autorização dela, é que ele ficou disponível para venda, e se você procurar ele aí hoje no site da Guerlain, ou em qualquer loja da Guerlain, você vai achar. Agora sim, gente, estou contando todas essas histórias para vocês da moda, de Eugênia e tal, mas tem uma coisa que a gente tem que entender. Quando a gente fala de tudo isso, a gente tem que entender que Eugênia de Montijo estava na moda, né, assim, ficava ligada nas últimas tendências, não só porque isso era um gosto pessoal dela, é porque moda é uma questão de Estado na França. A França sempre teve uma indústria têxtil muito desenvolvida, né? Lá desde o século XVIII. Tinha as sedas de Lyon, a renda de Chantilly e por aí vai. E nesse período aí, né, de meados do século XIX, a gente está vivendo uma segunda onda da Revolução Industrial. E fazia parte da estratégia política lá do Napoleão III, né, incentivar essa indústria nacional, a indústria têxtil, com a renda, com a seda, com o bordado, né? Com o que fosse. A estratégia de desenvolver a indústria do luxo no país era para impulsionar a economia francesa e também para reafirmar todo o poder lá
dos Bonaparte. Então, Napoleão III instruiu a Eugênia e as suas damas de companhia que elas nos seus vestidos usassem seda francesa, bordado francês, renda francesa, tudo francês, que era para estimular a indústria nacional. E aí, quanto mais elas usavam, mais a indústria têxtil se fortalecia, né? Porque as encomendas da realeza eram grandes, né? E como Eugênia era essa grande influenciadora da moda, né? Tudo que ela usava virava referência para a Europa inteira, né? Para outras casas reais, a indústria têxtil francesa também começa a exportar muito. A Eugênia, inclusive, costumava chamar os seus vestidos, né? Os seus looks, de toilettes politiques, porque ela escolheu que ia vestir muito mais visando uma questão política e econômica do que o seu próprio gosto pessoal. Até porque tinha muita coisa em jogo aí. Normalmente as cidades francesas que tinham a indústria da seda, do bordado, da renda, eram cidades pequenas que tinham sua economia toda voltada só para aquilo. Então, basicamente, esse era o ganha-pão da galera, entendeu? Ela tinha que fazer as encomendas, incentivar realmente as encomendas desse tipo de matéria-prima para que a galera pudesse ter lá o pão de cada dia. Inclusive eu tenho uma curiosidade muito boa sobre isso. Só para vocês terem noção, a Eugênia tinha uma assessora que só cuidava, assim, né, administrava o seu guarda-roupa. Ela catalogava quantos vestidos tinha, quantos sapatos tinha, quantas bolsas, quanto isso, quanto aquilo, né? Ela cuidava de tudo, tinha lá um dossiê, né, com tudo que a imperatriz tinha, e também ela cuidava da venda desses vestidos quando eles já tinham sido usados ali mais de uma vez. Ela vendia esses vestidos e na maioria das vezes os compradores vinham dos Estados Unidos, né? E essa era uma prática muito comum entre várias casas reais europeias. Bom, e qual foi o fim da história de Eugênia de Montijo? Em 1870, o Segundo Império Francês caiu, ela e o Napoleão III foram depostos e os republicanos assumiram o poder. Juntos eles foram com o filho se exilar na Inglaterra, né? Porque inclusive a Eugênia tinha virado amicíssima da Rainha Vitória desde aquele jantar, né? Pouco tempo depois deles terem chegado lá no exílio, o Napoleão III faleceu e a partir daí a Eugênia ficou tentando manter contato com apoiadores do Império lá na França para conseguir com que o filho dela voltasse e assumisse, né, o trono do pai, que seria dele por direito se o Império ainda existisse. Acontece que esse filho dela acabou indo lutar pela Inglaterra lá na África do Sul e morreu lá. Eugênia ficou devastada e depois disso ainda viveu para ver a morte da sua melhor amiga, a Rainha Vitória, em 1901. Depois disso ela saiu da Inglaterra, né, e ficou ali vivendo em peregrinações, em viagens pela Europa, e sua última viagem ela estava em Madrid e foi onde ela morreu em 1920, aos 94 anos. Eu espero que vocês tenham gostado da crônica de hoje. Eu acho incrível contar a história de Eugênia, porque já é uma história que se assemelha muito com a realidade nossa, né? Hoje a gente tem as grandes influenciadoras de moda, né? Até as marcas que Eugênia apoiou, Guerlain, Louis Vuitton, são marcas que estão aí bombando hoje. Acho que ela ficaria muito orgulhosa de ver, né, que quem recebeu a bênção dela, né, continua aí firme e forte. E assim, eu acho uma história muito inspiradora, né? Acho muito legal a gente fazer essa conexão de como tem coisas parecidas no passado e no presente, né? A história de Eugênia permite a gente fazer isso muito bem. Agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que acharam, inclusive podem dar sugestões de novas rainhas, imperatrizes, né? Que vocês queiram que eu conte aqui sobre as modas para vocês. Um beijo!